Neste exato momento tem uma galera vendo você se ferrar diariamente e tudo o que eles conseguem fazer é vender mais e mais cursos a preços altíssimos, prometendo a resolução da sua vida ou a resolução de pelo menos parte da sua vida, aquela partezinha que você sente que está mais te incomodando. E veja o seguinte, eu não vejo problema nenhum na venda de curso, já vendi curso, vou vender mais cursos, tá bom? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, se essas pessoas não pegarem você em algum momento e te mostrarem que tem um princípio, tem um item inicial que vai te fazer realmente chegar na essência do que esses cursos querem te entregar, do que esses vídeos de YouTube, muitas vezes, ou de Instagram, querem te entregar, se eles não te mostrarem isso, você vai ficar passando de um curso para o outro, de um livro para o outro, de uma experiência, de uma imersão para outra, e não vai resolver o que você está buscando. Seja uma resolução de vida completa, ou seja, alguns itens de vida que você quer. Então, nesse vídeo, o que eu justamente quero fazer é te contar qual é esse passo, quais são esses itens primordiais que daqui em diante, se você buscar orientar isso aqui direitinho, qualquer curso, qualquer livro, qualquer item que você for fazendo, vai somar como uma experiência verdadeira para você. E aí você não vai ficar mais perdido nesse quebra-cabeça que é essa formação da personalidade. Tá bom? Então preste bem atenção. Uma coisa que eu queria contar diz respeito a uma leitura que eu estava fazendo esses dias dos contos ou de poemas, se é que a gente pode chamar assim, os escritos soltos do autor chamado Charles Bukowski. Você já deve ter visto, ter tido contato alguma coisa com ele. Se não teve, vale a pena você conhecer o material dele, ainda que seja para você falar, não, não quero. Ele é chamado de velho safado, pra você ter uma ideia. Um autor alemão, um escritor alemão, e ele foi marcou uma geração do século XX, porque ele começa a trazer essa escrita ácida, tá? Essa ironia, tá? Esse pesar na fala, uma fala meio corriqueira, meio coloquial, sabe? E uma coisa que ele fala, quando ele está fazendo uma crítica aos poetas da época deles, contemporâneos, como as pessoas viam como concorrentes a ele, eu acho difícil concorrer com esse estilo de escrita que ele tinha, tanto é que ele foi renomado, é que ele falava assim: não existe nada que ponha uma pessoa mais em contato com a realidade do que uma jornada de 8 horas de trabalho. E ele falava isso para criticar esses poetas, porque ele dizia que eles meio que viviam do ar, né? Era o jeito que ele falava. Ele dizia que isso dava um certo embrulho no estômago dele, ver pessoas que fingiam que estavam falando sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a vida, mas nunca tinham gastado tempo trabalhando, sabe? Estavam ali sempre embasados, protegidos por alguém, sempre falando de coisas efêmeras, assim. O fato é que estar em contato com a realidade, com essa dureza mesmo da realidade, faz com que nós tenhamos um pouco mais de visão sobre isso que eu quero falar aqui. Tá? E eu espero, inclusive, que nesse canal as pessoas que estejam aqui sejam essas, né? Senão a gente vai chegar lá. Pessoas que estão em contato com a realidade ou que estão buscando esse contato com a realidade. Que passam essa dureza do dia a dia, que têm suas dificuldades, têm seus impactos e querem aqui encontrar mais peças desse quebra-cabeça, dessa personalidade, tá? Dessa construção de personalidade, desse desenvolvimento de personalidade que seja. Agora, como é que a gente vai percebendo alguns desses itens de realidade do qual eu estou falando aqui? Vamos falar a real. Você pode querer pagar de bonzão, de boazona, assim, de descolado, de criativo, de uma vida inovadora, né? Mas uma coisa é fato. Tanto uma pessoa rica, quanto uma pessoa pobre, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa sem espiritualidade nenhuma, que perceberam isso, elas de alguma forma marcaram a vida de tantas outras pessoas. Elas de alguma forma você percebe nelas uma personalidade minimamente bem desenvolvida, que é o seguinte: não dá para viver no meio da bagunça. Não vale a pena você se entregar e se vender por essas palavras como ai não, na verdade eu tenho uma vida inovadora, eu sou criativo, eu gosto de deixar o vento me levar, né? Eu gosto de ir descobrindo o que a vida tem para apresentar para mim. Isso uma hora vai dar merda, não é assim que falam nos filmes, em algum lugar. Pô, vai dar ruim, entendeu? Você vai caminhar para um lugar errado se a sua vida for sempre uma espécie de bagunça. Por isso que eu disse que mesmo que você esteja ali super bem intencionado tentando descobrir várias imersões e experiências e livros e situações, mas se você não faz isso com um mínimo de uma ordem, um mínimo de uma hierarquia,
pode ter certeza que é muito provável de dar errado. Tá? É muito provável das coisas saírem um tanto do eixo. E detalhe, já vou abrir aqui esse parêntese também, porque pode ser que alguns de vocês falem assim, Lucas, mas aí eu vou ter uma vida assim robótica, né? Meu professor, o Ítalo Marcilli, fala o seguinte, não dá pra gente ter uma vida de showroom, aquele negócio que você entra na casa da pessoa e você não pode mexer um ponto, um pano, senão a pessoa já fica toda incomodada, toda neurótica, toda preocupada, que ali gerou-se uma desordem. Não é assim. Eu não quero que ninguém aqui tenha uma vida robotizada, mas eu quero que vocês entendam que a ordem e a hierarquia das coisas é o que vai fazer com que você aproveite melhor desse suco de vida, dessa relação com o real, para então forjar melhor essa personalidade que você quer construir. Entende? Isso é um dos princípios da psicologia. São um dos princípios da formação de personalidade. Quando você pensa em personalidade, você pensa em uma espécie de um itinerário. Você pensa em pelo menos encaixar coisas corretas ali para montar uma imagem, como eu estou falando aqui do quebra-cabeça, por exemplo. Mas beleza. Pode ser que agora você esteja aí e fale assim, Lucas, você está falando de ordem, mas eu tenho uma vida organizada, né? Eu tenho, sei lá, minhas rotinas estão todas prontas, no papelzinho está tudo anotado, a minha semana, mas ainda assim parece que tem alguma coisa que não está indo bem. E claro, eu não estou falando aqui de agenda. É diferente. O que eu estou falando nesse vídeo de hoje não é para você simplesmente organizar a sua agenda da semana, do dia. Isso a gente vai falar em um outro momento. E se vocês têm Instagrams diversos sobre organização, se você tem hoje em dia os personagens organizers, não é isso? Que é o pessoal que começa lá a ser como se fosse um consultor da sua vida e ele te ajuda a organizar tarefas. Isso é bom. Nas empresas você tem as metodologias que organizam as tarefas, o dia a dia daqueles funcionários, daquela equipe, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre ordem e hierarquia em âmbitos mais gerais. Eu estou falando em âmbito e hierarquia, por exemplo, sei lá, vamos pensar no piano, né? Eu tentei aprender piano, tentei aprender teclado uma vez, e esse foi um dos meus projetos, inclusive, que continuam engavetados, né? Que eu não consegui ainda tirar do papel e fazer acontecer. Você deve ter os seus também. Mas, por exemplo, quando você está tocando o teclado e você está fazendo a escalinha lá das notas básicas, né? Os acordes maiores, você percebe que até a posição do dedo você tem que trocar corretamente para apertar as teclas, porque senão você não está tocando certo. Isso vai dificultar a forma, a velocidade, o conjunto harmônico que você pretende encaixar, a beleza em si da música. Né? Então, por mais que eu não possa montar agora uma ordem perfeita, uma hierarquia perfeita dos aspectos da sua vida, eu vou te falar algumas palavras e eu quero que você anote para fazerem sentido no que eu quero propor para você nesse vídeo. Então, anota aí. Saúde física, anota aí família, anota aí lazer, anote a palavra trabalho, descanso, religião, espiritualidade, sociedade, transcendência, por que não? Entende como essas palavras, elas estão presentes já no teu dia? Por exemplo, relacionamento amoroso, vida intelectual. Nós falamos de saúde física, né? Então, saúde mental. Você pode colocar saúde mental e emoções, por exemplo. Se você perceber, tudo isso já está presente no teu dia, só que por N situações, até justamente fugindo de uma vida muito, muito robotizada, a gente não fica pensando em cada um desses detalhes, em cada uma dessas áreas de vida toda hora, não é isso? Mas calma lá que eu vou te ajudar a mexer com esses itens aqui para chegar no objetivo desse vídeo. Então veja, como eu disse do exemplo do teclado, vamos pensar aqui em outras coisas, né? Sei lá, os caras da minha época assistiram, quando eram mais novos, os Cavaleiros do Zodíaco, né? Cavaleiros do Zodíaco, um anime, né? As moças também, enfim, muita gente assistiu. Você percebe que, por exemplo, na dinâmica das casas em que eles vão avançando, né? Nos episódios em que eles vão casa por casa dos Cavaleiros de Ouro, destruindo, fazendo ali o combate e tal. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um processo de ordem em que cada fase, cada um que eles derrotam, eles ganham um ponto de força, eles desenvolvem uma nova habilidade, eles fazem uma reflexão, sei lá, eles fortificam
a jornada em si para chegar lá no último mestrão de todos e tá lá um pouco mais forte, né? Assim, para ficar de um jeito mais generalizado para você entender, no videogame tem os chefes de cada fase, e aí cada fase o personagem ganha um novo atributo, um novo item de força para que a próxima fase, que vai ser naturalmente mais difícil, ele consiga enfrentar. O que é aquilo? Aquilo é um projeto de ordem. Vamos pensar, sei lá, nas maquiagens, né? As mulheres são exímias na arte de maquiar. E aí, pensa, tem uma ordem que elas têm que passar. Elas têm que começar passando, sei lá, uma base, né? Para que depois elas vão compondo os outros itens da maquiagem e um sobrepõe ao outro sem que esse seguinte atrapalhe o anterior e vire uma cara de palhaço e ela vira uma chacota pública. Não é assim? A maquiagem é uma construção de ordem, de harmonia, de hierarquização, de níveis de importância. Assim como os Cavaleiros do Zodíaco lá, que a molecada assistia, era um tipo de ordem, de hierarquia para se chegar no chefe final e para se construir algo de importante. Os meus projetos, os seus projetos, assim como eu comentei do teclado agora, de aprender teclado, piano, tem um tipo de hierarquia pelo qual a gente deve passar para, então, criar um ecossistema em cima daquele projeto, daquela situação de vida que a gente quer. Por que o Lucas está trazendo esse tema hoje? Por que eu estou trazendo esse tema hoje? Cara, porque eu estou vendo muita gente adoecendo. Eu estou vendo muita gente sofrendo porque não entende que para fazer qualquer coisa na vida há um princípio de ordem e de hierarquia. Há um princípio de importâncias. Quando a gente fala tanto por aí sobre saber valores, reconhecer valores, não é o valor que você quer, o valor que eu quero, só a nosso bel prazer, só porque é legal, só porque é divertido. É porque entender de valores vai fazer com que a gente saiba, então, hierarquizar, colocar uma coisa mais acima, uma coisa mais abaixo, gastar mais energias com coisas A do que com coisas B, e por aí vai. No videogame é assim. Se a gente pegar um filme, por exemplo, sei lá, o filme Star Wars, se a gente pegar um desenho, existe um herói geralmente e uma jornada desse herói. E ele tem que ir passando por algumas coisas para que a próxima etapa ele alcance. Eu já falei isso, talvez esteja sendo até redundante para alguns, mas eu estou tentando por várias frentes te explicar isso. Se o herói não passa pela fase que ele tem que ir buscar a ajuda de um mentor, ele não exercita a humildade, ele não exercita o treino, ele não treina, ele não se exercita para chegar lá no confronto final com o vilão, com o dragão da história, e ele vencer esse dragão, ele vencer esse vilão. Então é fundamental que vocês tenham essa noção para que vocês consigam fazer uma faculdade, para que vocês consigam absorver bem um curso e não comprar só por consumismo, para que vocês entendam por que vocês estão comprando aquele determinado livro, para que vocês alcancem o sonho da faculdade, da construção da casa. Por exemplo, hoje mesmo, inclusive, eu atendi um rapaz que é mestre de obras, né? E ele constrói casas lá para os clientes dele, está construindo a casa dele. Se ele não sabe fazer a base do prédio, vocês já ouviram essa analogia? A base da casa, se ele não souber a etapa que ele tem que colocar o cimento, que ele tem que colocar as vigas, ou aquela casa não vai funcionar, não vai subir, não vai ter estrutura. Só que são coisas que parece que a gente meio que esquece mesmo ao longo do dia, né? Ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo dos anos. A história do mundo, se vocês pararem para ver, for estudar a história do mundo, o mundo entra em grandes colapsos, em grandes conflitos, porque por uma certa capacidade que nós temos mesmo de inovar, de descobrir processos novos, formatos novos de vida, às vezes a gente começa a se afobar, nós homens da história, e a gente começa a inverter esse processo hierárquico. E aí vai virando tudo uma bagunça, vai virando tudo polarização, vai virando tudo briga. Por quê? Porque eu estou pensando no meu lado, no que é benéfico para mim, no que eu super descobri que é muito legal, mas eu esqueço que tem degraus para eu subir de vida. Se eu não levar esses degraus em consideração, ou eu vou tentar dar o passo maior, ou eu vou dar um passo muito curto e não vou sair do lugar. Veja quantas analogias a gente tem aqui para falar, né? E, porra, eu não queria mesmo, né, que esse papo aqui se tornasse uma cagação de regra, né? Eu ficar aqui falando para vocês o que vocês têm que fazer e tal.
Até porque eu tenho uma filosofia, eu tenho um olhar de vida que eu penso o seguinte, né? Se eu penso que um dos grandes problemas da humanidade é inverter a ordem das coisas, inverter a hierarquia, ou seja, o cara não está cuidando da família dele porque ele só está pensando em trabalhar e ganhar dinheiro, porque o dinheiro agora é a vez do momento, a tecnologia substitui as relações, né? Por aí vai. Se eu penso que o problema do mundo, um dos problemas do mundo, está nesse problema de hierarquização, para eu te ajudar a montar uma hierarquia, uma ordem de vida, não adianta eu vir aqui e criar uma imposição em cima de ti. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, o vídeo do YouTube é bom por isso, né? Dá pra gente devagar, legal. Mas eu estava conversando com um amigo meu esses dias e ele estava falando o seguinte, né? Poxa, eu não acho legal, cara, conteúdos de alguns caras, ele citou alguns caras lá pra mim, que ficam vivendo de pose, né? De inúmeras citações e parece que o cara, a vida dele é só ouvir música clássica, estar arrumado de blazer 24 horas desde que acorda já com a cara limpa, sem remela, né? Sem dor de barriga, né? Porra, o cara fica parecendo muito artificial. Eu entendo o que ele quis dizer, eu entendo. Só que vamos pegar aqui, né? Eu citei, por exemplo, o Bukowski no início do vídeo, né? O velho safado. Imagina se o meu único modelo de vida é o Bukowski. É ficar, não, a vida tem que ser assim mesmo, a gente tem que olhar a realidade, e a realidade é um querendo passar por cima do outro, é um querendo. Beleza, assim, isso tem um tanto disso na realidade. Mas, pô, se eu pegar como modelo de vida o Bukowski, não só como um leitor, aliás, um bom escritor, que a gente dá para dar umas risadas, aprender umas coisas assim sobre a realidade e tal, mas se eu pego ele para ser tudo, para ser o único eixo, eu estou abrindo mão de vários outros valores, de vários outros pontos que são importantes na vida, para falar assim, a vida é é, essa grande, sei lá, esse grande besteirol, né? Esse grande vamos beber, vamos fumar e só não encher o saco de ninguém, ficar deitado em casa ali, falando algumas boas porcarias enquanto eu fumo meu cigarro e bebo. Porra, se eu olhar só para isso na minha vida, assim, é óbvio que assim como ele, como o próprio Bukowski mesmo citava da vida dele, essa vida vai ser uma bagunça, vai ser uma coisa assim solta. Talvez nós tenhamos um ou outro louro para colher aqui, as pessoas vão bater nas nossas costas, parabenizar por uma coisa ou outra, mas, de certa forma, a vida vai se fazendo com uma espécie de bagunça, né? Mas quando eu tô falando de cagar regra, e aí foi o que eu falei para esse amigo, eu falei, cara, beleza, não dá pra gente viver sempre de acordar de blazer, né? Viver com a cara limpa só, assim, todo bonitinho de porcelanato, ter essa vida de poses, assim como você tá dizendo. Mas veja, eu penso que até para você estragar a tua vida inteira, quer estragar a sua vida, meu amigo? Vai lá, você tem sua liberdade, né? Quem sou eu para tirar sua liberdade? Você pode fazer o que você quiser com a sua vida, mas até para isso, parece que a gente tem que ter uma cabeça, uma mente completa, entende? Quanto mais intimidade você tem com você, quanto mais consciência você tem de você, aí você tá livre para fazer as porcarias que você quer fazer, para escolher as besteiras que você quiser. Mas o meu voto aqui com vocês, nesse canal, é para que pelo menos você chegue a um estado de reflexão, de conhecimento, onde você vai falar assim, tá, eu tô escolhendo a porcaria, tô indo lá, beleza, tô escolhendo viver uma vida de bagunça, mas pelo menos eu cheguei num estado adequado para decidir por isso. Entende? Essa é uma das missões que eu tenho. Pelo menos eu conheci suficiente minha personalidade, eu construí suficiente para escolher a porcaria que eu quiser. Saca? Então, para que a gente chegue nisso, eu preciso muito que você entenda que a vida é feita de ordem e de hierarquia, pelo menos como um dos grandes princípios de vida, para você fazer todas as outras coisas que você quiser fazer depois. Tá? Então guarde isso, né? Guarde isso, guarde isso. Existe uma hierarquia para tudo. Existe um valor intrínseco no humano que é diferente do valor do animal. Por isso estão em posições diferentes. Desculpa, por mais que você queira, mas o ser humano, por mais que ele faça besteira, né? Por mais que você faça besteira, que eu faça besteira, nós estamos em um outro nível hierárquico em relação aos bichos. Uma obra de arte que tenha ordem, que tenha harmonia, porra, é diferente de tu olhar para um rabisco qualquer que um mano viradão foi lá, fez e falou: Isso aqui é arte, é a minha arte. Não, meu filho. Tem um conceito na coisa, tem uma ordem na coisa, tem uma hierarquia na coisa que transforma ela naquilo que a gente quer chamar.
Beleza? Isso vai te dar o tom para você decidir melhor, novamente, pelos teus sonhos, pelo teu sonho de vida, de faculdade, pelo teu objetivo de ler mais, para você saber o curso que você está comprando, se ele vai resolver mesmo sua vida, se ele vai resolver mesmo aquele episódio, aquela parte, e não fazer tudo somente ao bel prazer, né? Até para domar as nossas emoções, para a gente entender melhor nossos pensamentos, nossos comportamentos. Cara, eu fiz isso aqui, mas pô, parece que eu estava meio assim. Ora, como é que eu entendo melhor isso? Entendendo as operações de ordem e de hierarquia na nossa vida. Então vejam, essas palavras que eu passei para vocês, que já estão presentes em todas as nossas vidas, o que eu peço, o que eu sugiro para você? Tente perceber em que posição você está colocando cada uma dessas coisas. Você vai ver que algumas pessoas vão te pedir para que você coloque saúde em primeiro lugar. Só que isso tem um impacto. Se a sua saúde é mais importante do que tudo na vida, quando sua saúde estiver ameaçada, talvez você dê pouca importância para sua família. Talvez você dê pouca importância para o seu trabalho e comece a ser displicente com o seu trabalho. Se o seu trabalho é prioridade, está nesse grau de hierarquia maior, isso pode ser bom por um lado e pode ter um problemão, porque você está trabalhando demais e está esquecendo de descansar. Nesse caso, por exemplo, as pessoas entram no esgotamento, no burnout, não é assim? Se a sua família está em primeiro lugar, se a sua religião está em primeiro lugar, se a sua vida intelectual, o seu interesse pelos estudos, por se desenvolver está em primeiro lugar, ou em segundo, ou em terceiro, o que eu quero sugerir para você é monte a sua hierarquia de vida. Se você quiser, coloque aqui nos comentários como você deixou a sua hierarquia, como você percebe a sua hierarquia, ou como você gostaria que fosse a hierarquia e a ordem da sua vida. Porque agora, no final desse vídeo, não vai ter nenhum, eu não vou te vender nada, pelo menos não por enquanto, entende? Não vou te trazer aqui agora um curso sobre isso. Estou te trazendo, a princípio, uma reflexão sobre isso. Mas eu quero que você entenda que, em alguma medida, essa ordem e essa hierarquia que estão, que já existem na sua vida, mas que você não dá pode não estar dando uma certa atenção hoje, é o que pode ser o princípio de toda uma melhoria de vida que você tem buscado. Tá? Pode ser o princípio de tudo que você está querendo. Existe uma técnica dentro da psicologia, de uma das abordagens da psicologia, que se chama hierarquização. Quando você ajuda um paciente, um cliente, quando você ajuda uma pessoa a ordenar, a encaixar melhor seus itens de vida, essa pessoa consegue assumir melhor os seus papéis, ela consegue subir esse degrau de vida para uma próxima etapa da personalidade dela, ela consegue entender melhor o que está motivando as decisões dela, ela consegue entender melhor o que está fazendo ela sofrer naquela fase de vida, o que ela não quer abrir mão, o que ela está buscando com mais afinco. E é por isso que eu te peço, volte lá no vídeo, pegue as palavrinhas que eu te passei, não vou repetir agora para não ficar muito extenso, e perceba que hierarquia você está dando para elas, ou que hierarquia você gostaria que elas estivessem na sua vida. E quando a gente for falar de cada um desses temas, de cada uma dessas palavras, ao longo aqui da formação da personalidade, ao longo aqui do que é psicologia, que eu vou explicar para vocês, vocês vão conseguir lidar melhor de forma pontual com esses itens que agora vocês estão criando uma hierarquia. Em suma, o que eu quero encerrar dizendo nesse vídeo para vocês é que tão mais vocês vão conseguir fazer essa ordem, essa hierarquização, quanto mais vocês se preocuparem com a formação dessa consciência. E aqui consciência eu quero falar como uma intimidade que você tem com você mesmo. Tá? Então, eu estou consciente, eu estou íntimo de mim, eu estou cada vez mais próximo do que está motivando as minhas decisões, do que está me fazendo sofrer, do que está me fazendo ter tais comportamentos. Então, quanto mais você se preocupar com essa formação dessa consciência, desse conhecimento de si, do que ainda te falta, das suas ignorâncias, né? Do que você já tem real, mais você vai estar próximo de estabelecer uma boa ordem, uma boa hierarquia para a sua vida, sair dessa bagunça e conseguir, então, por assim dizer, tomar as rédeas disso que você está chamando de vida e da formação da sua personalidade. Então, eu quero que você compartilhe, que você deixe seu like, que você curta aqui agora, que deixe os seus comentários para
para que a gente possa fazer esse canal crescer, esse conteúdo chegar a mais pessoas e eu ter ainda mais itens, mais motivos para vir aqui conversar com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.